Boa noite a todas que estão nos acompanhando, boa noite a todos, boa noite, Fernando Haddad. Boa noite. É um prazer, eu agradeço muito você ter aceitado esse convite. Estou aqui diante da segunda pessoa mais votada do país, nessa história recente do país. Então, é uma honra saber que, né, uma pessoa com tantos votos assim está aqui numa live conversando comigo e com todo mundo que está aqui nos acompanhando. Eu queria agradecer também, existe aqui alguns youtubers que gentilmente decidiram reproduzir, retransmitir essa live, o Rony Teles, baseado em Goiás, em Goiânia, Daniela Araújo, no Rio Grande do Sul, o André Jacobina, na Bahia, e o Dejalma Cremonese, também no Rio Grande do Sul, professor da Universidade Federal de Santa Maria. Agradeço a todos eles. Haddad, assim, não esquenta aqui, né? Gostaria de saber, né, qual a sua avaliação da eleição de 2018, né? A sua avaliação, assim, se possível, sob vários pontos de vista, né? O ponto de vista do candidato Fernando Haddad, o que o candidato Fernando Haddad hoje, né, depois de passado tudo isso, teria feito de diferente que poderia ter mudado o resultado eleitoral, o que o PT teria feito diferente que poderia ter mudado o resultado, sim, que lições, né? E a própria organização das eleições, o TSE e o país, né, em relação ao processo eleitoral de 2018. Bom, Alberto, queria primeiro te dar boa noite, cumprimentar a tua audiência, que é muito qualificada. Eu acompanhei alguns debates que você promoveu, um deles recente com o Samuel Pessoa e com o Paulo Gala, muito esclarecedor sobre as diferenças entre os macroeconomistas desenvolvimentistas e liberais, dois amigos meus, assim, pessoais, e que foram muito elegantes na maneira de se diferenciar. Então, debate como esse que você promove tem tudo a ver com a necessidade do país de, enfim, elevar a qualidade, né, da argumentação pública que o Brasil precisa tanto, né? Porque nós parece que somos hoje um país que não se escuta e a gente precisa saber se escutar, aprender com os erros nossos dos outros para tentar superar esse grave momento que o país ainda vive. Já são anos vivendo uma situação de crise. Bom, eu vivi a situação de 2016, em que o PT estava numa situação muito difícil. Talvez tenha sido a eleição mais difícil da história do PT. Eu tive um governo muito complicado, porque eu peguei a turbulência política que começou em 2013. Praticamente todo o meu mandato de prefeito foi acompanhando a mudança de humor do país, dos meios de comunicação, e depois, sobretudo, da vitória da Dilma em 2014, aí a vida de todos nós virou um verdadeiro inferno, porque o país começou a ser sabotado dia e noite, inclusive pelo Congresso Nacional, pelas instituições de uma maneira geral, e começou ali uma espécie de corrosão interna da democracia, sabe? Então, eu assisti da janela esse processo de deterioração das relações sociais, institucionais, e fui vendo esse processo de deterioração praticamente de camarote, porque era um espectador privilegiado desse processo. Então, em 2018, eu até cheguei a prever que talvez a centro-esquerda não conseguisse participar do segundo turno. Lembrando que o PT participou de todas as eleições com um candidato desde 89 e, quando não ganhou, ficou em segundo lugar. Então, o PT tinha passado por 7 eleições, ou em primeiro ou em segundo lugar. E eu cheguei a mencionar em 2016, em entrevista à Folha, que talvez a tendência mundial fosse de polarização entre a extrema-direita e a direita. Eu já falava da extrema-direita como uma ameaça possível em 2016. Foi capa da Folha,
Essa entrevista repercutiu muito. Por que eu disse aquilo? Porque eu fiz a campanha de 2016. E quando eu fui à periferia fazer campanha, eu via que o jargão, os termos utilizados na campanha de rua já eram outros. As pessoas já falavam em morte, né? Falavam que a ideia de armar a população, transformar em bang-bang a cidade, era uma coisa que estava na boca do povo, a questão do recrudescimento da violência no país, né? De uma solução radical contra a democracia, contra partidos políticos, contra tudo, né? E aí eu dei entrevista para a Mônica Bergman dizendo, olha, nosso risco é evitar que a centro-esquerda não esteja presente. Depois que entraram com processo contra o Lula, a Dilma já impedida, né? Já afastada do cargo, entraram com processo contra o Lula, e o processo começou a correr de maneira desenfreada no judiciário, a gente sabe que o nosso judiciário é lento. Eu falei, olha, esse processo está correndo numa velocidade que eu nunca vi. E aquela coisa atabalhoada de forçar delação, forçar acusação, deixar o sujeito preso até o sujeito confessar aquilo que queriam ouvir dele, sendo verdade ou não. Eu falei, olha, isso vai terminar muito mal. E aí, em janeiro, veio a condenação em segunda instância, em abril, se eu não me engano, veio a prisão. Eu, desde janeiro, conversava com o Ciro Gomes, porque o Ciro tinha sido colega meu de ministério. E eu cheguei, depois do Lula preso, cheguei a sugerir ao Mangabeira Unger, que é uma espécie de guru, né, do Ciro, cheguei a sugerir ao Mangabeira Unger que conversasse com o Ciro sobre a possibilidade dele aceitar ser vice na chapa, né? Porque eu imaginava que se o Lula fosse impedido, o Ciro poderia nos representar. E houve uma recusa do Mangabeira, inclusive, eu acho que ele nem encaminhou a proposta. Uma recusa liminar. Olha, nós não vamos caminhar dessa maneira. Eu falei, vai ficar difícil, porque o Lula não pode abrir mão da candidatura dele. O Lula, depois de preso, teve um aumento de intenção de voto e ele não vai abrir mão da candidatura dele. Se ele for cassado, vai ser pela Justiça Eleitoral. Ele não vai se submeter ao que estão fazendo com ele. Não aceita o que estão fazendo com ele. E aí veio aquela decisão da ONU, as autoridades brasileiras resolveram não acatar aquela recomendação liminar e o Jacques Wagner, que eu imaginava que fosse nosso candidato, também decidiu não concorrer. O Jacques era uma espécie de consenso dentro do PT. As pessoas entendiam o Jacques como uma pessoa que não haveria discussão em torno do nome dele. Um governador eleito, reeleito, fez o sucessor, estava tudo em ordem, mas o Jacques achou por bem não nos representar e achava que o Lula tinha que escolher ou alguém de outro partido ou alguém de outra geração, nas palavras dele. Olha, ou alguém fora do PT ou alguém de outra geração para começar um novo ciclo no PT. E aí o Lula, diante dessa circunstância, me escolheu para vice no dia 5 de agosto. Ou seja, no último dia de inscrição de chapa. E eu só assumi a cabeça de chapa no dia 11 de setembro. Então, Alberto, assim, pessoalmente eu fiz o que pude, né? Com as condições que me foram dadas, eu acho que assim, nós fizemos um pequeno milagre de ir para o segundo turno com quase 30% dos votos e chegar a 45% dos votos no final. Lembrando que nós fomos vítimas de talvez a campanha mais sórdida que um candidato tenha vivido no mundo. Eu acompanho eu sou cientista político, acompanho o que se passa no mundo inteiro. Eu não tenho notícia, nem na eleição do Trump. O pessoal fala do Trump e do Brexit como exemplos, mas não faz nem cócegas no que aconteceu no Brasil. No Brasil foram bilhões de mensagens disparadas a 8 centavos a mensagem, com dinheiro pago por empresário não declarado, fora do Brasil, usando 400 mil aparelhos celulares, números celulares
a maioria deles de fora do país, faz a conversão disso, 8 centavos pelas mensagens disparadas. Nós estamos falando de centenas de milhões de reais que foram investidos numa campanha sórdida de difamação, de calúnia. Né? O pessoal fala, o Bolsonaro se apresentou como quem ele era. É verdade, mas o que ele fez com os adversários não foi falar a verdade a respeito dos adversários, foi muito pelo contrário. Ele falou quem ele era, isso ele fez mesmo. Mas ele liquidou com a reputação das pessoas por meio desse instrumento nocivo para qualquer democracia. Então, eu sinceramente acredito que nós conseguimos operar um pequeno milagre naquelas eleições, e se não fosse o aparato que foi criado durante anos para bombardear esse país com mentiras, nós tínhamos grande chance de ganhar as eleições, que era o que as pesquisas de uma semana antes do primeiro turno mais ou menos davam, que os candidatos ganhariam do Bolsonaro, não apenas eu, mas eu também ganharia do Bolsonaro no segundo turno. Depois daquela campanha difamatória, as coisas ficaram muito complicadas e aí você sabe melhor do que eu a história, você estuda isso com lupa, sabe muito bem o que aconteceu. Mas, enfim, o PT sobreviveu. Eu acho que isso é, talvez, a coisa mais significativa a ser registrada. Acho que a vitória do Bolsonaro é um ponto que deve receber consideração, porque é uma coisa estranhíssima, né? Uma pessoa daquela qualidade, diante de 13 candidatos, né? Ele mais 12, ele ganhar é uma coisa que deve chamar muito atenção sobre o que é o Brasil. Não é que o Brasil chegou a esse ponto. Mas outra coisa notável, além da vitória dele, é a sobrevivência política deste partido, que esteve representado em 8 eleições e, quando não ganhou, ficou muito bem colocado em segundo lugar. Ô, Haddad, eu queria pegar um gancho aí de algo que você mencionou da eleição de 2018 e trazer para hoje, né? Que foi essa conversa com Mangabeira Unger, com Ciro Gomes, né? Ao que parece, aí justamente eu gostaria da sua visão sobre isso, ao que parece, na época o relacionamento ainda era viável, quer dizer, tanto é que houve esse convite. De lá para cá, parece que houve uma deterioração disso. No segundo turno, Ciro Gomes foi para Paris, aí o irmão dele fez aquele evento, né, que ninguém apoia uma candidatura num evento como o que o irmão dele fez lá no Ceará. E aí o Ciro vem dando várias entrevistas desde então, atacando o PT, atacando Lula, apesar de ter sido ministro, né, do governo Lula, o irmão dele do governo Dilma, apesar de ter tido um cargo de confiança. E agora, recentemente, essa semana, eu acho que na CNN, ele disse que faria tudo outra vez. Perguntaram para ele se ele se arrepende daquilo. Faz sentido para o PT buscar ou ter algum tipo de conversa com Ciro Gomes? Existem pessoas, né, no PT que falam isso até de público, né, que dizem que se o PT fizesse isso não teria vergonha na cara. Qual a sua visão de todo esse imbróglio com Ciro Gomes, essa deterioração do relacionamento político? Olha, eu tenho por bem, sempre que uma pessoa está nessa vibração, eu procuro me afastar e respeitar o momento dela, porque eu não sei o que está se passando, né? Se a pessoa busca conversar, eu estou sempre disponível, mas eu acho que não é o momento, porque as falas são muito agressivas, contra o Lula, sobretudo. Chegou num nível de agressividade que eu não consigo nem entender, né? Mas eu acho que também tem alguma coisa de cálculo nisso, né? Embora eu acho que seja um cálculo equivocado. E eu vou partir do pressuposto que é um cálculo para não ficar especulando sobre personalidade, sobre equilíbrio emocional, que eu acho que não vale a pena. Acho que vale a pena qual o cálculo que pode estar por trás. Então, eu acho que em 2018, a minha sensação é de que, e não era um cálculo irracional, a ideia que todo mundo achava que fosse acontecer é que
pela pressa como o julgamento do Lula ocorreu, pela pressa como o TRF4 julgou em segunda instância, pela maneira como o processo foi instruído, tudo levava a crer que o Lula ia ser condenado e preso. Uma mudança de jurisprudência, né, no STF sobre prisão em segunda instância mudou 7 anos depois de ter firmado o entendimento, que é o que prevalece atualmente. Então, abriu-se uma janela para atacar o Lula. Uma janela jurídica quase que única, né? Então, abriu-se um parênteses na história do direito brasileiro para armar contra o Lula. E eu acho que partiu um cálculo assim. O que acontece com um político quando ele é preso? Ele acaba. Só isso que acontece, né? Ele acaba. Então, você veja assim, Beto Richa estava liderando as pesquisas para o Senado. Foi preso 3 dias, acabou. Marconi Perillo estava liderando a pesquisa para o Senado. 2 dias preso, 1 dia preso, acabou. Pega Eduardo Azeredo. Aí, a mera delação contra a Serra e Aécio. Então, se você for ver, não teve nem prisão nesses 2 últimos casos. Mas o que eu quero dizer eu não estou entrando no mérito sobre se são culpados ou inocentes. Até porque eu não conheço os processos deles e, no meu juízo como advogado, até segunda instância, todo mundo é inocente. E há casos de sentença transitada em julgado que teve que ser revista depois. Não é uma ou 2 vezes na história que isso aconteceu. Então, a gente sabe que o judiciário é feito de seres humanos. Então, todo mundo pode errar, por isso que tem recurso. Agora, o cálculo era, a presa ele acaba. E o PT vai ter que vir. O PT não vai ter alternativa. Senão não vai ter voto a ser transferido. Era esse o cálculo. E aí, você vice de um cara que vai derreter? Qual é o sentido disso? Vou ficar na minha, que esses votos vão vir. Só que o Lula cresceu nas pesquisas. Por quê? Porque uma boa parte do eleitorado não entende o que aconteceu com o Lula. Não consegue entender uma pessoa com 50 anos de vida pública, né, que teve a vida revirada do avesso e do avesso do avesso durante décadas, ia se vender por causa de uma reforma e de uma cozinha. Tem cabimento uma coisa dessa. Sabe, o Lula não precisava nada disso, nunca precisou de nada disso e nem liga para isso. Então, eu acho que foi um erro de cálculo. Agora, eu não fiz cálculo nenhum, eu fiquei do lado eu era advogado do Lula, eu fiquei do lado de quem achava que estava certo. Nem me competia calcular nada. Aliás, eu nem sabia que ia ser o candidato. Inclusive, nessa conversa com o Mangabeira, ele me perguntou se eu ia ser candidato. Eu falei, olha, eu acho que vai ser o Jacques, porque na hora H, o Lula vai chamar, vai convidar e não vai dizer não. Então, essa é a minha opinião. E era a minha opinião sincera. Então, Alberto, eu acho que teve esse primeiro cálculo. Segundo cálculo, por que eu vou rodar com o Haddad e o país? Na minha opinião, se ele rodasse o país comigo no segundo turno, essa é a minha opinião. Eu sou muito menos experiente que ele na política. Né? Ele é uma pessoa que disputa a eleição desde os anos 90, a presidência. Né? Eu disputei minha primeira eleição em 2018, 20 anos depois. Agora, eu acho que ele sairia maior se ele tivesse somado forças e corrido o país. Saía com uma grande expressão da centro-esquerda no Brasil. Então, eu acho que foi um segundo erro de cálculo. Né? Ter se portado diante de uma ameaça como o Bolsonaro. Porque não era qualquer um que estava do outro lado. Era talvez o pior deputado da história do Brasil, talvez uma das piores pessoas que esse país tenha. Eu conheço pouca gente tão ruim quanto o Bolsonaro, de índole. Estou falando nem de competência que ele nunca teve, mas de índole. É uma pessoa de índole má índole. Então, como é que você, vendo o teu país diante dessa circunstância, lava as mãos? Sabe? Então, eu acho que foi um segundo erro de cálculo. Eu não estou imputando má fé, nada disso, eu não faço isso em política, porque eu não estou dentro da pessoa, eu não sei o que se passou com ela, entendeu? Internamente. Eu estou dizendo que eu acho que foram 2 erros de cálculo importantes. Né? E talvez nós estejamos vivendo agora o resultado de um terceiro cálculo, mirando 2022.
E aí vamos ver se ele acerta o terceiro ou se o terceiro cálculo também se mostra equivocado. A sua menção aí à experiência eleitoral dele é curioso. Se a gente somar os percentuais, ele disputou 3 eleições, né? Se a gente somar o percentual de 2 eleições, ele tem 24% dos votos, menos que você teve em uma eleição só. Haddad, você disputou o segundo turno com Bolsonaro, né? Então o segundo turno seria eleito ou um ou outro, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Nós estamos agora numa crise gravíssima. Todo governo, sem exceção, enfrenta crises, né? Fernando Henrique enfrentou crise, Lula enfrentou crise, Dilma enfrentou crise, o próprio Temer, em 2 anos de governo, teve crise. Então, todo governo enfrenta crise. Nós estamos hoje no meio de uma crise gravíssima. Ninguém sabe que tipo de crise será. Essa é uma crise de saúde que tem impactos brutais na economia, na saúde e na economia. Como você está vendo, quer dizer, as ações do governo Bolsonaro? E aí seria interessante, né, a gente fazer aqui, né, nessa sua avaliação de Bolsonaro, né, que certamente será crítica, né, caso você fosse o presidente no momento, né, como é que seria contrastado isso? O que você teria feito que ele não está fazendo? Olha, o que eu vou responder, eu escrevi 3 meses atrás. Portanto, não é engenheiro de obra pronta. Eu estou dizendo, vou repetir um argumento de crônica da Folha de São Paulo, artigo na Folha de São Paulo. Eu estava muito convencido, porque eu sou muito amigo de 3 ex-ministros da Saúde, né? O Alexandre Padilha, o Arthur Chioro e o Humberto Costa, que são petistas. Sou amigo de outros também, Temporã, meu amigo, podia ter ligado para ele também, mas liguei para esses 3. E fizemos, talvez, entre 6 e 8 horas de reuniões virtuais. Já estávamos, não sei se em isolamento já, mas prestes a. Né? E qual era o balanço que nós fizemos? Depois de consultar, eles também consultaram pessoas para me informar. Nós chegamos a uma conclusão muito simples. A primeira delas é o seguinte: um isolamento bem feito de 15 dias é melhor do que um isolamento mal feito de 90, que é o que acabou acontecendo. Por que o isolamento mal feito de 90 é pior? Porque ele não resolve nem a pandemia, nem a economia. Na verdade, ele retroalimenta as 2 crises. Uma atrapalha a outra. Os países que foram determinados e tomaram decisões drásticas e compactas, nós vamos fechar. Esses países saíram em segurança e com um número pequeno de mortos. Muito pequeno. E estão reativando a sua economia em segurança. Óbvio que alguém dirá, não, mas sempre tem risco, porque não tem vacina, não tem remédio. Sempre haverá risco. Não existe imunidade ainda, como falam de rebanho. As pessoas ainda não estão imunizadas. Então, o risco existe. Mas quem tomou decisão firme. Agora, para isso, você precisa ter convencimento, você precisa ouvir cientista e você precisa liderar processos. Crise exige liderança, coisa que o Bolsonaro demonstrou não ter. Não fez uma reunião com governadores produtiva, não reuniu lideranças das capitais, regiões metropolitanas, não chamou o secretário de saúde, podia ter feito virtualmente. A única reunião que eu tive notícias foi aquela que foi divulgada, em que não se falou de saúde. Se xingou muito, se falou de cassino, prostituição, se falou de tudo, menos de saúde pública, menos de retomada econômica. Se falou em desmatamento, em passar boiada, em desmatar a Amazônia. Se falou de tudo, de prender ministro do Supremo, que é vagabundo. Tudo isso foi dito. Eu não vi uma menção do líder da nação como vamos enfrentar a crise, como vamos retomar a economia. Então, primeira coisa. Segunda coisa, nós temos que proteger a nossa força de trabalho. Tomar medidas de segurança em relação a médicos, enfermeiros e pessoal de apoio. O Brasil é recordista em mortos de coronavírus, pessoal da saúde. Já somos o segundo país em que mais
se morre de coronavírus no mundo, só estão perdendo para os Estados Unidos. E há previsões sombrias sobre a possibilidade de superar os americanos em agosto, que eu rezo todo dia para não acontecer, porque ninguém suporta mais a maneira como o país está sendo conduzido, né? E o prejuízo que está causando em vidas e em empregos, né? Terceiro lugar, quarto lugar, a ajuda para as famílias chegou tarde, para os governadores chegou semana passada. Semana passada. Ou seja, 90 dias depois. E o crédito para as empresas, pequenas e médias, pequenas e micro, que é quem emprega no país, esse crédito não chegou. Nós podemos ter desemprego em massa no Brasil, porque o pequeno empresário, que é o grande empregador do Brasil, o pequeno empresário é o grande empregador. Não é o grande empresário que mais emprega. Esse ficou a ver navios. Quer dizer, ele não teve linhas de crédito ágeis e baratas, com prazos larguíssimos para reembolso, para recuperar o seu negócio. Nós não sabemos quantos negócios vão sobreviver a esses 90, 120 dias que nós estamos passando. Então, isso tudo não é nenhuma mágica. Segundo lugar, falar em austeridade no meio de uma guerra, no meio de uma crise dessa natureza, você vai ficar fazendo conta de padeiro para poupar um centavo a mais, um centavo a menos? Ficou regateando, queria dar R$200 por família para passar um mês. Se não fosse a oposição que pedia um salário mínimo, não ia sair nunca os R$600. Então, veja, é um governo que está perdido, porque ele tinha uma agenda de austeridade, e aí ele é obrigado a mudar o software, porque o software da austeridade não cabe numa hora dessa. Não cabe numa hora dessa. Ninguém está fazendo. A dívida pública americana, a previsão nesse ano é subir 30% do PIB. Tá, posso te interromper? Nesse Claro. ponto que você me lembrou um tema. Um tema que eu acho que é importante, tá, Haddad? Até que você começou com muito gentilmente o nosso papo aqui, falando lá daquele que eu brinquei, né, chamando de duelo do século, Paulo Gala e Samuel Pessoa. É um tema relevante, né, que nós sabemos, né, isso aconteceu durante o processo eleitoral de 2002 e até durante o primeiro ano do primeiro governo Lula, é o tema do gasto público, um tema crucial no Brasil e crucial até para a aceitação da esquerda junto a determinados públicos. Né? E aí, quer dizer, daí a minha preocupação, por isso que eu promovi aquele debate, quero fazer debates como aqueles, né, de um lado heterodoxo, do outro lado ortodoxo, mas o ponto é o seguinte, na sua opinião, o Brasil teria realmente espaço fiscal? Porque, olha, houve alguma interrupção, houve uma interrupção da... não estou ouvindo o seu som agora. Voltou. Voltou. Voltou? A questão do espaço fiscal é uma questão sensível, quer dizer, esse esforço fiscal que o país vai fazer agora, ele vai sair de 2% de déficit para 10%, talvez 12%. Não é um esforço pequeno, né? Tem uma pressão social muito grande. Não é que o governo esteja fazendo isso porque ele quer. Por ele, provavelmente, não gastaria um tostão a mais. Mas tem uma pressão da situação muito grande. Esse não é um tema sensível para a aceitação da esquerda? Quer dizer, como lida com o gasto público? Né, o gasto público sendo essa coisa, na área da saúde, lockdown radical, mas na área pública, há realmente espaço fiscal para o Brasil gastar mais? Né? Porque a gente vai ter uma dívida crescente em função disso, é um acidente de percurso, não tem jeito. E a visão sua acerca de uma certa dificuldade ou rejeição da esquerda em função de como lida com o gasto público. Em primeiro lugar, se você pegar uma série histórica e perguntar qual foi o presidente que mais fez superávit fiscal desde a redemocratização, você vai chegar ao nome do Lula. Lula foi o presidente da República que mais fez superávit primário, desde os militares. Segundo ponto, quem foi o presidente que mais reduziu a dívida pública na história do país? Foi o liberal Fernando Henrique? Não. O Fernando Henrique dobrou a dívida pública, tendo vendido
bilhões, centenas de bilhões de estatais. E ainda assim, a dívida pública dobrou praticamente como proporção do PIB. Qual foi o presidente que mais reduziu a dívida pública? Chama-se Lula. Então, eu acho que, se você pegar esses dois parâmetros, você vai entender que essa não é não é para valer esse debate. Porque se fosse para valer, tinha que dar um troféu para o Lula. Foi o cara que mais arrumou as finanças públicas na história desse país. E sem aumentar a carga tributária. O Fernando Henrique, a carga tributária, foi de 26% do PIB para 32%. Sabe o que é 6% a mais do PIB de carga tributária? Ainda assim, a dívida dobrou, e fora a venda das estatais, que serviu para bater uma parte dessa dívida acrescida. O Lula não vendeu o estatal, não aumentou a carga tributária e a dívida caiu na metade. Aí o pessoal sempre vai para 2015. Ah, mas em 2015? Pô, 2015, eu sei que a Dilma, ela sabe que ela tomou algumas medidas em 2013 e 2014 que iam ter que ser revertidas. Das muitas apostas que ela fez, algumas ela perdeu, muitas ela ganhou. E uma delas foi a da desoneração. Ela imaginou que a desoneração fosse gerar mais crescimento. Não gerou. Ia ter que reverter. Agora, depois da reeleição dela, o país começou a ser sabotado. Então, ela não conseguiu sequer corrigir aquilo que precisava ser corrigido com o que ela concordava. Agora, o Fernando Henrique, que errou muito no primeiro mandato, teve 4 anos para corrigir. E se não fosse o apagão de 2001, talvez ele fizesse o sucessor. Quer dizer, por que não deram a ela condições dela, em 4 anos, corrigir as eventuais falhas do primeiro mandato? As apostas que não deram certo. Qual é o problema? Isso é da democracia, você corrigir. Agora, se você pegar o déficit de 2015, o que afetou a qualidade das contas públicas? Foi muito mais a queda de arrecadação do que o aumento da despesa. E a queda da arrecadação se deveu à crise de confiança no país, em função da sabotagem que estavam fazendo. Então, a crise de 2015 ainda está por ser escrito um paper, na minha opinião, um paper sério, isento, sem partidarismos. Não é PT e PSDB. Sem partidarismos. Saber quanto que foi falha na condução da política econômica, quanto foi sabotagem política, quanto foi destruição das cadeias produtivas pela Lava Jato. Cada um desses componentes precisava ser aferido para a gente entender o que de fato aconteceu. Mas eu diria para você que, por princípio, quem fez o maior ajuste da dívida pública da cidade de São Paulo, da história da cidade de São Paulo, fui eu. São Paulo hoje é uma cidade solvente, com grau de investimento, por minha causa, não é por causa de outro prefeito. Não adianta os liberais quererem colocar, sabe, na mão de outra pessoa. Pode não querer me elogiar publicamente. Não me elogia, não precisa me elogiar. Agora, quem botou ordem nas finanças de São Paulo fui eu. Hoje é uma cidade que tem grau de investimento, por causa do trabalho que eu fiz, e não de ninguém da direita. Porque quem quebrou a cidade de São Paulo foi justamente a direita. Olha, só para dizer, o pessoal está aqui perguntando, nós estamos ao vivo, são 21 horas e 38 minutos aqui no reloginho do meu computador. Estamos aqui ao vivo. Olha, mas eu achei interessante que você tivesse mencionado isso. Não há uma ausência de ênfase do partido nessa conciliação em ser responsável com o recurso público e cuidar dos mais fracos e cuidar dos pobres? Porque é interessante a sua resposta, Haddad. Você começa mencionando o esforço fiscal do governo Lula e termina mencionando o seu esforço fiscal como prefeito. Só que isso não aparece, como é que eu diria? Isso não aparece no programa econômico do partido, isso é uma coisa que fica mais escondido. Eu não estou falando para o grande público, eu estou falando para os formadores de opinião, para uma determinada elite que valoriza isso.
Na sua opinião, isso não fica um pouco escondido? Olha, na verdade, Alberto, eu cansei de ir na Faria Lima explicar isso para as pessoas. Cansei de ir lá. Sabe? Não é isso que está em disputa. O que está em disputa é um modelo de sociedade. Não é. Ninguém leva muito a sério essa discussão nos bastidores. Porque todo mundo sabe que se um presidente for irresponsável, ele vai quebrar. Entende? Não vai se manter. Você tem hoje 1.000 condicionantes para atrair investimento, você tem 1.000 condicionantes para fazer os investidores colocarem dinheiro aqui. Ninguém brinca com essas coisas. O que eles querem é Estado mínimo, o que eles querem é botar a mão no patrimônio público a preço vil, o que eles querem é redução da carga tributária para os ricos, o que eles querem é não continuar não pagando imposto. Entende? Não tem essa. Não é verdade isso que sai no jornal. Você sabe que quando eu consegui o grau de investimento para São Paulo, teve um jornal que não deu. O jornal não deu a notícia. Como é que você vai lidar com uma coisa dessa? Um jornal ignorar, né, que a cidade de São Paulo, depois de quebrada pelo PITA, quebrada. Não é que a cidade ficou mais ou menos. A cidade era a mais endividada do país. E hoje ela tem grau de investimento. Foi obra do Espírito Santo? O Espírito Santo ajudou. Mas se não tivesse um prefeito que soubesse fazer as coisas, não teria o grau de investimento. Hoje, São Paulo, perto do país, nada em dinheiro. Pega o caixa de São Paulo. Hoje, se você for ver lá, é público. Vê quanto São Paulo tem no caixa hoje. Vê quanto que eu deixei no caixa em 31 de dezembro de 2016. Então, não é falta de propaganda. A gente fala. Quantas pessoas vão me ouvir aqui? Muita gente, mas isso vai ganhar notícia de jornal, reportagem, nada. Eles nem ligam para isso. Entendeu? Agora, se fosse um cara da direita conseguir grau de investimento, eles iam falar 1 ano da conquista fenomenal do prefeito que conseguiu o grau de investimento. Mas é um petista, o cara vai bater bumbo com um petista? Não bate. Não bate. Eu fui o ministro da Educação que conseguiu fazer com que o Brasil subisse no PISA. Foi o terceiro país que mais subiu no PISA. Não mereceu nem notícia. E agora fica falando que o Brasil está mal no PISA. Ué, quando estava indo bem ninguém falou nada. Quem é que vai negar agora que vai mal? Ou seja, não existe essa coisa de meritocracia só na cabeça deles. Porque eles não dão mérito se você não comunga dos valores deles em termos do que o Estado deve ser obrigado a fazer pela população. Uma pergunta. Uma das coisas do governo Bolsonaro que tem a ver com gasto, tem a ver com a estabilidade do governo, e está na discussão agora, Haddad, da mídia, a entrada do Centrão no governo. Né? O Centrão, eu convidei aqui, há uma semana atrás, um dos líderes do Centrão, e a live, até hoje, das várias lives que eu fiz, foi a única que não funcionou, porque ele estava em trânsito, estava no aeroporto, conseguiu falar 5, 10 minutos, que é o deputado Ricardo Barros. Mas o pouco tempo que ele falou, ele diz, olha, o Centrão, ele dá estabilidade, ele permite a governabilidade a todos os presidentes. Aí ele começou mencionando os cargos de liderança que ele ocupou na Câmara, deputado, nos governos Fernando Henrique, Lula, Dilma, enfim, mencionou os cargos. Você, né, a sua visão do Centrão, voltando àquela pergunta que eu te fiz, né, o que você faria hoje se fosse presidente, lockdown, o apoio à população, a celeridade no apoio a governos estaduais e municipais. O seu governo teria o Centrão também no governo? Roberto, vamos pegar pela resposta que o próprio Ricardo Barros deu, que a gente aprende muito com a resposta dos outros. Né? Quando alguém diz assim, eu participo de qualquer governo, porque o meu papel é dar estabilidade para qualquer governo, no fundo ele está dizendo o seguinte, eu não tenho um projeto para o país. Eu dou estabilidade para quem ganhou a eleição, independentemente do projeto. É isso que ele está dizendo. E, de fato, o Centrão se porta assim, e eu estou tomando, pelo valor de face, o que você ouviu.
Mas quando um governo não tem projeto, qual é o problema? Porque o PSDB, eu posso divergir do PSDB em certos pontos, mas o PSDB tinha um projeto. Eu posso divergir do PT em certos pontos, mas o PT tem um projeto, tinha um projeto. Quando o Centrão dava sustentação para esses partidos, você sabia a que ele estava dando sustentação. Hoje o problema não é o Centrão estar no governo, é que o governo não tem o partido dele. O governo não tem um partido que seja o fiador de um programa de governo. O Bolsonaro nem partido tem. Saiu do PSL, até para não ter que responder, né, por tudo que acontece lá. Então, o Bolsonaro ele não tem partido e nem projeto. Então, o problema todo não é o Centrão. O Centrão está lá. Alguém votou naqueles caras para eles estarem lá. Tanto quanto no Bolsonaro. O problema é o seguinte: qual é o projeto? Para mim, sabe qual que é a pergunta certa que às vezes o jornalismo não faz? É o seguinte: quem tem que explicar o apoio é quem dá o apoio. A não ser que o chefe do executivo esteja abrindo mão do seu programa. Se o chefe do executivo estiver abrindo mão do seu programa, ele que tem que se explicar. Agora, se eu estou cumprindo o meu programa, quem tem que explicar o apoio é quem está dando. Porque eu recebi da urna um mandato para fazer aquele programa. Se eu estiver executando, essa é a satisfação que eu tenho que dar. O Lula, o que ele prometeu em 2002, ele cumpriu. Tanto cumpriu que ele saiu com 87% de aprovação. Se ele não tivesse cumprido, iam falar, mentiu, tal. Saiu com 87% de aprovação. Né? Poderia ter cumprido e saído com baixa aprovação. Porque, às vezes, você promete uma coisa e depois que você realiza, as pessoas podem querer mudar. Ou porque querem mudar o partido no poder, ou porque querem mudar, ou querem apostar em outro programa. Também é um direito da população. Mas você presta contas do que você prometeu na campanha. E isso é o chefe do executivo. Quem dá apoio a esse chefe do executivo, ele que tem que explicar o apoio. Porque se o apoio vier, por que o chefe do executivo fala, eu estou cumprindo o meu programa, por que eu não vou receber o apoio de quem quer cumprir comigo? De quem quer me ajudar a executar? Então, eu acho que muitas vezes o jornalismo se equivoca em relação à pergunta que tem que ser feita. A pergunta que tem que ser feita para o chefe do executivo é o seguinte: você vai abrir mão das suas ideias? Quais? Você vai lotear o governo para ferir as suas promessas de campanha? Você não vai executar o seu plano de governo que você prometeu executar? E aí o problema é o seguinte: o país hoje está à deriva. Nós não sabemos. Olha a educação desse país, o que está acontecendo. Nós vamos para o terceiro ministro da Educação, que, segundo o Bolsonaro, era a menina dos olhos dele na campanha. Ele só falava disso. Nós estamos indo para o terceiro ministro. As duas demissões vergonhosas. Vergonhosas. O sujeito não fez nada, não apresentou nada. Eles lançaram 2 programas. O Futurice não teve adesão de uma única universidade. Aquelas escolas cívico-militares, uma piada, que não vai afetar a vida de 0,05% dos estudantes. Uma revolução na educação. Gente, eu lamento, mas o país teve duas piadas no Ministério da Educação. Eu estou pressupondo que esse vai sair a qualquer momento. Porque não, disseram que ia sair hoje à noite. Hoje à noite, amanhã. Haddad, Bolsonaro sai antes de 2022, haverá impeachment, haverá afastamento pelo Supremo Tribunal Federal, haverá cassação pelo TSE. Você defende que isso aconteça, ou a sua visão é que ele tem que ser retirado nas urnas em 2022? E até, né, se puder falar um pouco do PT também. Olha, eu relutei muito em falar de impeachment. Né? Se você pegar meus artigos, minhas entrevistas, eu, uns 60 dias atrás, cheguei a assinar um documento com a Gleisi, com o Dino, com o Ciro, pedindo a renúncia do Bolsonaro. Porque eu entendia que até aquele momento
não estava caracterizado o crime de responsabilidade. Mas depois do que ele fez em relação à pandemia, quer dizer, ele sabotou o isolamento para pedir o fechamento do Congresso e do Supremo. Na minha opinião, naquele dia ele cometeu 2 crimes de responsabilidade previstos na legislação. A partir daquele dia, eu falei, não dá para esse homem ficar, porque está sabotando o país. Crime de responsabilidade é isso. É como uma pessoa deliberadamente sabota o país. E está tipificado. Né? O ato dele está tipificado na lei. Então não havia disputa sobre a interpretação. É uma espécie de crime continuado. Agora ele está mais quieto ali, mas depois de ameaçar o Supremo e o Congresso, quantas vezes? Ameaçar a saúde pública, quantas vezes? Então, a partir de um determinado momento, eu falei, não dá. O Brasil não pode derreter. Nós estamos batendo 45, 46 mil mortos e o número está estável, 1.200 mortes por dia. Não se sabe se vai subir ou se vai cair. Está estável num patamar muito elevado, com um enorme número de subnotificações. A gente sabe que no interior, a pessoa morre de doença respiratória, vai doença respiratória na certidão de óbito. Ela não tem nem o teste para ver do que a pessoa de fato morreu. Então, bota insuficiência respiratória. Tchau. Que é o que está acontecendo. Então, o drama das famílias é muito maior do que está sendo veiculado e todos os sanitaristas, epidemiologistas dizem isso, que a subnotificação no Brasil é monstruosa em função da falta de testes. Então, a partir de um determinado momento, eu próprio falei, eu acho que não dá mais. É um presidente que está sabotando o país e cometendo crimes previstos na legislação. Respondendo à tua pergunta, eu acho que o PSDB se precipitou em dizer que não é a favor do impeachment. Acho que deveriam ter tido mais cautela. Tem muita coisa em risco. Eu acho que o Cid Gomes se precipitou em dizer que votará contra o impeachment no Senado. Né? Eu até me equivoquei, fui alvo aí de uma ação de Minions nas redes sociais, dizendo que eu tinha mentido, que o PDT não tinha votado atrás do impeachment. Bom, mas eu vi o Cid falando e imaginei que fosse uma posição oficial do partido. O sujeito é irmão do presidenciável e fala que vai votar contra o impeachment no Senado? Ele que é senador? E aí eu sou obrigado a adivinhar que ele está fazendo voo solo? Não dá. Sendo que o PDT não emitiu uma nota a respeito. Aí começaram a me chamar, o Haddad está mentindo sobre o PDT. Eu não tenho interesse nenhum em mentir sobre ninguém. Eu tenho interesse em cobrar responsabilidade. Lembrei outro dia que os 3 candidatos do PDT que foram para o segundo turno, na eleição para os governos estaduais em 2018, declararam voto no Bolsonaro. Então, o pessoal às vezes fica pegando no pé do Ciro, que sumiu, foi para Paris, mas e os 3 governadores que ficaram aqui disputando e declararam voto no Bolsonaro? Na minha opinião, é mais grave. E pouca gente fala disso. Então, eu acho que a gente tem que ter a compreensão de que está tendo uma acomodação. Então, as chances de impeachment, ainda mais com uma mobilização fraca de rua, porque as pessoas estão com medo de se contaminar. Então, talvez no pós-pandemia, a população manifeste o que está sentindo hoje, que é um enorme desprezo pela maneira como o Brasil está sendo tratado. E se isso ganhar volume, essa história pode mudar. Mas hoje, como está colocado os partidos, está difícil vislumbrar no curto prazo uma solução. A oposição, pensando assim, acumulando forças para fazer o impeachment, quem um dia vai ter força para fazer o impeachment, antes de chegar lá, tem força para impedir muita coisa que o Bolsonaro quer fazer. Você não acha que as nossas instituições, Congresso Nacional, Câmara, Senado, Rodrigo Maia, Alcolumbre, STF, agora o TCU está entrando também, não estão conseguindo limitar Bolsonaro no seu afã ditatorial, no seu afã fascista? Eu acredito que estejam, sim. Você veja, eu citei o caso dos R$200 que viraram R$600 pela ação da oposição. A população estaria passando fome se fosse pelo governo. Se não tivesse Congresso Nacional,
Isso que as pessoas que estão pedindo a ditadura precisam entender. Numa ditadura, elas estariam recebendo R$ 200 e não 600. Foi graças à democracia que a gente está enfrentando essa pandemia, dando alguma mínima dignidade às pessoas. Porque a nossa pedida era um salário mínimo. E conseguimos negociar de 200 para 600. Uma ditadura é 200. Talvez fosse 150 até. Porque você não tem que prestar contas a ninguém. Então é muito sério isso que está acontecendo. Agora, eu acho que o apoio aos governadores, que foi também a fórceps arrancado do governo, começou a chegar semana passada, com 90 dias de atraso, mas chegou. Né? Estamos cobrando o apoio à micro e pequena empresa, que não chega. A linha de crédito barata, de longo prazo, não chega. Os bancos estão... Sabe o que os bancos estão fazendo com o dinheiro que o governo liberou? Mais de R$ 1 trilhão. Está emprestando para o próprio governo. Aí alguém fala, mas a Selic hoje caiu para 2,25. Mas estava juros zero. Estava depositado no Banco Central, juros zero. Aí você põe no banco, o banco te devolve a 2,25, quem ganhou? O banco. Você não estava pagando nada por isso. Então, o que está acontecendo? Agora, quem diz isso? Quem denuncia isso? Ninguém denuncia. Então fica essa pasmaceira, como tudo vai sendo normalizado. As mortes, o genocídio, o desemprego, é tudo sendo normalizado. A concentração bancária. É isso que nós estamos assistindo. Com tudo isso, eu acho que as instituições começaram a reagir. Sabe por quê que eu acho, Alberto? Que começou a chegar nelas a ameaça. Porque enquanto estava no PT, no Lula, eu não via ninguém se incomodar tanto. Porque isso tudo começou lá atrás. Agora estão preocupados, né? Porque tem jornalista apanhando na rua. Agora os jornais estão preocupados com a democracia, porque os funcionários deles não conseguem trabalhar. Se for para a rua, dependendo vão tomar porrada de fascista, vão apanhar de fascista. Se não fosse o movimento antifascista, eles iam estar apanhando mais. Eles vão parar de apanhar. Os jornalistas vão parar de apanhar. Não é porque o bolsonarismo vai parar de bater. É porque o antifascismo vai impedir. Faz muita diferença você ter um movimento antifascista que resolve arriscar a vida pela liberdade, que é o que vai acontecer no Brasil. As pessoas não vão ficar em casa vendo o Bolsonaro sabotar a democracia. E as instituições começaram a perceber que se elas não reagirem, a vez delas vai chegar. Porque ele não tem limites. Ele não tem apreço por nada disso. Por nada que é organizado. O que ele gosta, a única coisa organizada que ele tem apreço é a milícia. A única coisa que eu vi ele elogiar na vida dele são 30 anos de vida pública. O único elogio que ele fez a uma instituição foi a milícia. Nem ao Exército ele elogiava, porque o Exército tinha expulsado ele. Porque ele era um sabotador do Exército. O Haddad, eleição para prefeito, né? Você sabe, é uma visão pública minha, eu sempre defendi a sua candidatura para prefeito de São Paulo, né? O PT já escolheu o candidato. Como será a sua participação na campanha? A minha visão, quer dizer, quando eu defendi a sua candidatura, eu tinha em mente o seguinte, olha, é uma eleição importante, a eleição de São Paulo, é a eleição mais importante do país, disputa, pode ganhar, ganhou, né? Vários prefeitos de São Paulo já saíram para disputar outros cargos. Durante a campanha, caso você tivesse sido candidato, poderia ter dito durante a campanha, no caso da campanha que ainda aconteceria, né? Olha, eu não me comprometo a ficar, enfim, teria um caminho nos debates para ser transparente com relação a isso. Por outro lado, se empenharia para o PT numa disputa difícil. Isso não aconteceu. Então, qual será o seu papel agora? E a minha pergunta, né, se você acha que isso, né, pode ser cobrado mais na frente de você, internamente dentro do partido? Olha, eu acho que não, porque foi uma decisão que envolveu muita gente. Não foi uma decisão pessoal. Foi uma decisão que envolveu o PT inteiro, inclusive o PT nacional. Né? Se você perguntasse para os dirigentes de todos os estados, menos de São Paulo, todos eram contra
que eu disputasse a eleição em São Paulo, até porque eu tinha dito o seguinte, se eu disputar e ganhar, eu vou ficar 4 anos, eu não vou abandonar, não vou fazer o que Dória, Serra já fizeram com São Paulo. Não acho justo isso com a cidade, entendeu? Tem que ser alguém que queira trabalhar 4 anos pela cidade. Então, se eu disputar e ganhar, eu vou ficar 4. Não tem essa de, sabe, mas a presidência é mais importante. Mas todo mundo que passou por aqui, da direita, não achou que São Paulo era importante. E abandonava São Paulo. São Paulo é o coração do país, pô. Se São Paulo vai bem, a chance do Brasil ir bem é muito grande. Se São Paulo vai mal, o Brasil não tem chance. Você está falando de 20% do PIB. A região metropolitana de São Paulo produz 20% do PIB. São Paulo sozinha produz 11%. Como é que você vai tratar essa cidade como trampolim? Então, em primeiro lugar, isso. Se eu fosse disputar. Como em 2012, eu falei, eu vou disputar. Eu sabia que ia ganhar. Tinha muita certeza que ia ganhar aquela eleição. E eu falei, eu vou ficar 4 anos. Você assina documento, assina o registro em cartório, faça o que você quiser, eu não vou fazer. Não vou fazer o que fizeram com São Paulo. Não vou repetir isso, de jeito nenhum. Se eu ganhar, se eu tiver a honra de ser eleito em São Paulo, eu vou ficar 4 anos, porque, para mim, ser prefeito de São Paulo é a mesma coisa que ser presidente de um país. O Uruguai e o Paraguai juntos não têm a riqueza e o poder de São Paulo. Então, você está falando, fora a maravilha que é ser prefeito de uma metrópole, sabe? É um cargo apaixonante. Então, eu não ia brincar com a cidade. Em segundo lugar, não foi uma decisão do PT local. Não perguntei para o PT de São Paulo, que é óbvio que para o PT de São Paulo era fácil decidir, né? Ganha, depois a gente vê. Não é assim. Tem depois a gente vê. Se eu ganhar, eu vou ficar, pô. Como é que é isso? Eu nunca fiz de um cargo um trampolim. Eu fiquei lá, eu fiquei em 3 governos no Ministério da Educação. Eu só saí quando eu dei por encerrado um ciclo. Porque eu dos brasileiros vivos, foi o que ficou mais tempo lá no Ministério da Educação. Dos mortos, só tem 2 que ficaram tanto quanto eu, o Capanema e o Paulo Ganato. De mais de 50 ministros. De 50 ministros, eu estou entre os 3 que mais tempo passou lá. Sendo que o primeiro deles ficou na ditadura Vargas. Aí também é fácil, né? Ficar durante a ditadura. Quero ver na democracia. Né? Então, eu não faço de cargo trampolim para nada. Quando eu estou num cargo, eu estou num cargo. Eu estou focado nele, dedicado 100% a ele, cumpro uma tarefa que me honrou demais, o MEC e a prefeitura, e aí eu discuto o que fazer depois. Tá, então é interessante, quer dizer, a sua não candidatura está relacionada com 2022, a possibilidade de você se candidatar novamente pelo PT em 2022. Não, tá relacionado com o fato de que eu não estava com vontade de ser candidato, em primeiro lugar. Né? Eu fiz 3 campanhas muito... A de 2012 foi um passeio, foi maravilhosa a campanha. Mas depois eu peguei uma dureza. 2016, 2018, a minha vida, inclusive particular, virou de perna pro ar. Quantidade de perseguições, uma loucura que virou minha vida. Né? Então também tinha um apelo da minha família para dar um tempo. Minha família pediu também, minha mulher, meus filhos. Pô, pai, sossega um pouquinho, volta da aula. Então, tinha um apelo interno, mas também teve uma consulta ao PT. Mas partiu de mim, né? da discussão familiar primeiro. E aí eu levei isso em consideração. Tá, mas você pensa em 2022. Passa pela sua cabeça... Tudo tão nebuloso hoje na história do Brasil. Eu não imaginava mesmo que eu ia ser candidato em 2018. Em junho de 2018, isso tem registro em jornal. Eu fui no São João, eu fui para a Bahia conversar com o Jacques Wagner em junho de 2018. Conversar sobre a candidatura dele. Nós estávamos acho que foi dia 21 de junho, né, se eu não me engano. 5 de agosto era inscrição de chapa.
Ou seja, estava 45 dias da inscrição de chapa, eu fui para a Bahia discutir a candidatura Jacques Wagner na presidência da República. Então, eu não imaginava que fosse ser o candidato do PT. Então, e agora, sinceramente, se eu for perguntar o que eu quero, o que eu penso, é o seguinte, eu acho, assim, eu sou advogado do Lula, em primeiro lugar, e eu vou lutar com o que eu tiver de conhecimento, de tempo, de disposição, para o Lula recuperar os direitos políticos dele. Isso em primeiro lugar. Né? E se ele recuperar, ele vai sentar conosco para discutir o futuro. Eu espero que isso aconteça, que ele recupere os direitos políticos com a suspeição do Moro e a gente possa discutir fraternalmente os próximos passos, com ele como protagonista, quem sabe, das próximas eleições. Agora, no PT existiria a possibilidade também, a sua candidatura, eu sei, olha, a quantidade aqui de gente que passa, Haddad, no chat aqui, dizendo Haddad 2022, Haddad 2022, é impossível a gente não abordar esse assunto. Né? Não, eu fico. Olha, como cientista político, eu vejo o seguinte: a espinha dorsal, inclusive se refere ao PSDB, né? A espinha dorsal política do PSDB é São Paulo. Era até a eleição de 2014 a espinha dorsal também eleitoral para a eleição presidencial. Agora, no caso do PT, você tem isso: a espinha dorsal política do partido é São Paulo. Mas a espinha dorsal de votos para presidente não é em São Paulo, ela fica no Nordeste. Então, isso daí, como isso bate, primeiro, dentro do partido, segundo, como você vislumbra isso, porque vai ter eleição para prefeito, todo mundo só vai pensar em breve na eleição para prefeito, mas tão logo passa a eleição para prefeito, todo mundo só vai pensar na eleição presidencial. Como você vislumbra, né, essas duas colunas vertebrais diferentes do PT? A política em São Paulo, porém a eleitoral nacional no Nordeste. Isso terá impacto nos desdobramentos internos do partido, internos para a escolha do candidato? Vai ter um candidato, pode ser Lula ou pode ser outro. Lula tem dito, inclusive, que não quer mais ser candidato, mesmo que tivesse a possibilidade. Quer dizer, todo mundo que quer ser candidato diz que não. Você acabou de dizer que não. Eu não disse que não quero. Eu disse que eu gostaria que o Lula recuperasse os direitos políticos e pudesse nos representar. Né? Foi uma honra para mim ser candidato. Eu não queria ter sido candidato naquelas circunstâncias. É óbvio que não. Eu queria. Foi um dia triste, pô, sair daquela Polícia Federal com a decisão final tomada de que o Lula não ia ser o candidato, e eu sabia que as chances dele ganhar, se fosse 5% a mais do que as minhas, ele teria ganho. Ou seja, se eu tive 45% dos votos, para o Lula, talvez chegar a 55%, não seria, né, contra o Bolsonaro ou contra quem quer que fosse. Então, eu te digo a verdade. Primeiro, sou quase 20 anos mais novo que o Lula. Né? Segundo, eu não tenho... Para mim, essa... Eu sei que é difícil acreditar, porque é o seguinte, ambição pessoal, eu acho um direito todo mundo ter. Acho bacana você querer as coisas. Pô, você está no jogo, você quer fazer o gol, você quer que o teu time ganhe. Normal. Agora, eu nunca coloquei interesse pessoal acima do interesse do time para quem eu jogo. Nunca faria isso, porque, inclusive, contrariaria o que eu penso da política. O dia que eu botar um interesse pessoal acima do interesse da classe trabalhadora, daqueles que mais precisam da atuação do PT, é melhor deixar o PT, pô, porque não condiz com a ideologia que eu prego a vida inteira. Por isso que eu te falei, eu nunca fiz de um cargo trampolim para nada. Eu fiquei no MEC, eu esgotei o ciclo, eu fiquei na prefeitura e só não fiquei mais na prefeitura, só não fiquei mais porque não fui reeleito. Se eu fosse reeleito, eu não seria candidato em 2018. Eu terminaria os 8 anos na prefeitura de São Paulo com muita honra. Muita honra. Eu acho um absurdo uma pessoa não se sentir honrada de governar São Paulo e achar que ele serve para coisa melhor e abandonar a cidade. Eu acho uma loucura um cara pensar assim. Então, eu não funciono assim. Sobre o Nordeste, eu participei de um governo que mudou a cara do Nordeste. E a educação teve um papel central nessa mudança. O pessoal fala, o Bolsa Família no Nordeste. Pouca gente sabe que o Fundeb põe tanto dinheiro no Nordeste quanto o Bolsa Família.
Um único programa do Ministério da Educação. Um único. Dos 40 que eu lancei 40 programas diferentes nos meus 8 anos de MEC. 40. Um único. Pôs tanto dinheiro no Nordeste quanto o Bolsa Família. Só que as pessoas não falam isso. Então, o Nordeste mudou, porque todos os ministérios receberam uma determinação do Lula. Não deixar o Nordeste para trás mais. O Nordeste ficou para trás desde o século XVII. Quando acabou o açúcar, acabou o Nordeste. Ninguém mais olhou para o Nordeste. Teve muito pouca coisa do governo federal no Nordeste. Você sabe que tem estudos mostrando que o Lula fez no Nordeste em 8 anos é mais do que a Sudene na sua história. Contabilizado, na ponta do lápis. Tânia Bacelar tem um estudo sobre isso, falando do REUNE, da expansão da rede federal de universidades e institutos federais no Nordeste. Então, eu sabia desde sempre que o Nordeste ia mudar estruturalmente e que o povo nordestino ia ser eternamente grato a esse retirante que chegou à presidência da República para mudar a história do Brasil. Tinha certeza que isso ia acontecer. E isso aconteceu, né? Agora, nós temos 4 grandes novas lideranças. Novas não são nem tão novas. Nós temos 4 governadores extraordinários. O Camilo Santana, extraordinário. O Wellington está no 4º mandato, extraordinário. A Fátima pegou um osso lá no Rio Grande do Norte, está com aprovação. Uma mulher, a única governadora do país, uma pessoa de fibra, minha queridíssima amiga, desde os tempos que ela era senadora e deputada, extraordinária. O Rui Costa e o Jacques, que não é governador, porque já foi 2 vezes, é nosso senador, e pode ser o candidato ao governo do Estado ou à presidência em 2022. Então, ao contrário do que falam, no PT não falta bons quadros para assumir qualquer função, inclusive num futuro ministério. Todos esses quadros seriam candidatos naturais a ministros, porque tem uma larguíssima experiência na administração pública com resultados extraordinários. Então, não será por falta de candidato que o PT não estará representado. E Flávio Dino? Flávio Dino andou se encontrando alguns meses atrás com Lula. Existe aí. Tem Flávio Dino e essa Frente Ampla. Teve toda essa controvérsia de Frente Ampla, assinaturas. Eu até fiz um vídeo, Haddad, botei, olha, como é que é? Manifesto para dar e vender. Eu acho que os manifestos, todo mundo está em casa sem ter muito o que fazer e está todo mundo assinando o manifesto. Tem até lá um cliquezinho automático. Assine esse manifesto e receba um aviso quando surgir um outro manifesto para assinar também. Flávio Dino está em torno dessa Frente Ampla. Como você está vendo essas movimentações? Olha, eu vejo ele da mesma maneira que eu vejo os governadores do PT, para ser honesto. Apesar dele não ser do PT, dele ser do PCdoB, eu caminhei com o PCdoB minha vida inteira, né? Eu, no Ministério da Educação, eu tive um apoio extraordinário da UJS para a implementação das políticas públicas do Ministério. Você sabe que a esquerda tradicional não apoiou o ProUni, por exemplo, mas a UJS apoiou, desde o começo. O ProUni era um programa difícil de compreender, né? Parecia que a gente estava dando dinheiro para as instituições privadas, quando, na verdade, nós estávamos cobrando a contrapartida do imposto que eles não pagavam. Mas essa confusão, né? Então, eu tenho uma relação fraterna de longuíssima data. Orlando é meu amigo, foi meu aluno, Orlando Silva. Manuela foi minha companheira de chapa. A admiração que eu tenho pelo Flávio é a mesma que eu tenho, não consigo diferenciar. Para falar a verdade, assim, emocionalmente, eu não consigo diferenciar o Flávio do Camilo, o Flávio do Rui. Não consigo. Para mim, são grandes governadores, é uma safra extraordinária de governadores, né? Eu gosto também, eu quero te confessar, gosto também dos governadores do PSB. Me dava muito bem com o Eduardo Campos. Eduardo Campos, em 2012, quando a minha candidatura perigou aqui em São Paulo, tomou um avião e veio gravar aqui comigo, apoio a mim. Me prezava muito, porque recebeu muito recurso do MEC para Pernambuco e tinha gratidão e não temeu o surgimento de uma
nova liderança, veio com gosto para cá gravar, né, o programa eleitoral. Então, de maneira que eu quero te dizer o seguinte: o PSB, PCdoB, PSOL, PT, são partidos que podem até ter candidato próprio, não tem problema. O Boulos foi candidato, o Ciro foi candidato, a Manuela veio para a chapa, podia ter continuado. Tinha gente no PCdoB que defendia a permanência dela na disputa, e seria natural se a decisão fosse essa. De maneira que, se o Flávio for candidato pelo PCdoB, eu acho que vai ser muito bom para o PCdoB, de repente, testar a hipótese de uma candidatura, né? Eu acho que nós não devíamos inibir. Uma coisa é você oferecer uma coalizão. É papel de um partido político tentar ampliar a coalizão, mas não inibindo a candidatura de quem quer que seja. Eu não acho que, para uma estrela brilhar, você tem que apagar a outra, sabe? Deixa brilhar mais de uma. E não tem essa coisa de divisão, como falam, sabe? Não é assim que funciona. Chega uma hora que afunila no primeiro turno, naturalmente, as pessoas têm cabeça, entendeu? As pessoas vão vendo quem é que está mais bem posicionado e vão... Você acha que o Boulos teria 1% dos votos? Não teria muito mais. O PSOL teve mais de 5% dos votos. Por que o Boulos não teve 5% dos votos? Porque chegou uma hora que as pessoas começam a ver, olha, quem vai me representar no segundo turno? Fazem conta e colocam um candidato que seja bom para o campo progressista. Isso vai acontecer em 2022, independentemente do número de candidatos. Isso eu tenho segurança. O erro não é o primeiro turno. O erro é você não ter pavimentado a coalizão para o segundo turno. Também não houve preparo. Ninguém imaginava que aquela facada fosse acontecer. Ninguém imaginava que o segundo turno ia ser com o Bolsonaro por causa da facada. Ninguém imaginava a máquina de fake news. Teve muita coisa que ninguém imaginou. O Haddad, só lembrando aqui, né, que essa live está sendo retransmitida por parceiros nossos aí, Daniela Araújo, no Rio Grande do Sul, o Dejalma Cremonese, também no Rio Grande do Sul, o Rony Teles, em Goiânia, e o André Jacobina, a partir de Salvador, em seus canais de YouTube, com muitos seguidores, então estão retransmitindo essa live. Olha, já tomei muito aqui o seu tempo, já conversamos muito longamente, os elogios aqui no chat são enormes. Eu queria caminhar para o final, o Haddad, com uma questão, né, que é um tema que eu persigo muito, que é esse tema aí dos movimentos identitários, né, de um lado, a sua campanha em 2018, né, isso me suscitou quando você acabou de mencionar a Manuela aí como vice, foi muito atacada por conta disso. Na sua opinião, né, essa coisa da guerra cultural no Brasil, né, nos Estados Unidos, por exemplo, um receio dos democratas nos Estados Unidos, tem pesquisa lá que eles colocam a seguinte pergunta: os democratas ou os republicanos, perguntam para os dois, são amigos ou não são amigos da religião? Tá? E o grande receio dos democratas é que eles comecem a ser vistos pelo eleitorado como não amigos da religião, não propriamente inimigos, mas não amigos, porque a sociedade norte-americana é muito religiosa, o Brasil também, né? E aí é o seguinte, você viveu isso na pele na campanha de 2018, tá? E isso, né, ninguém pode dizer que não irá se repetir, ninguém tem bola de cristal, mas se acontecer uma vez, pode acontecer uma segunda vez. Haverá, ou você imagina, tanto da sua parte quanto do PT ou das forças de esquerda, algum tipo de reposicionamento em função da guerra cultural? Eu acho que é um reposicionamento na comunicação, não na postura. Pô, se tem um cara que é cristão, católico, era o Lula e a Dona Marisa, pô. Toda hora, sabe? Você tinha, né, eram pessoas com muita fé, com muita, né? E que o PT, vamos combinar que o PT, ele no final dos anos 70, começo dos anos 80, as comunidades eclesiais de base tiveram um papel fundamental na emergência do PT. O PT não seria o que é sem o apoio da Igreja Progressista naquela época. Então, nós temos que saber dialogar, né?
E sempre soubemos, viu, Alberto? Não teve essa... Eu acho assim, o Crivella foi ministro, pô. O Crivella foi ministro não sei se da Dilma ou do Lula, acho que da Dilma, né? Da Dilma. Foi ministro Da pesca, né? do governo do PT. A relação com as igrejas católicas, neopentecostais, sempre foram boas, sempre teve diálogo. Nunca nos apoiaram muito, é verdade. No governo, sim. Né? As bancadas eram colaborativas, dialogavam. Mas nas campanhas, não. Eles eram mais de centro-direita e tal, mais conservadores. Mas nos governos, eu não diria que nós fomos atrapalhados nos governos pela bancada da Bíblia, muito pelo contrário. Tinha um diálogo muito bom. Agora, de repente, começou o negócio de fake news. Aí a coisa entornou. Que aí começou em 2010. 2010 foi a primeira campanha. É que não tinha rede social como tem hoje. Os métodos não estavam tão aperfeiçoados. Mas, começaram a falar que a Dilma ia mandar lei para o Congresso sobre aborto, lei para o Congresso sobre tudo. Eu me lembro a loucura que foi a campanha do Serra em relação à questão do aborto. Você recebia mensagem... Naquela época, a gente recebia no e-mail. Não tinha essa coisa. Você recebia no e-mail as mensagens. Eu recebi várias contra a Dilma no meu e-mail. As mais disparatadas. Mas tinha gente que já acreditava naquela época. Né? Não era suficiente, não tinha envergadura, não tinha escala para mudar um resultado eleitoral. Mas as primeiras tentativas foram feitas ali. Em 2012, o Serra também tentou instrumentalizar esse negócio material anti-homofobia, como se fosse uma promoção da homossexualidade, como se isso até fosse possível. Né? Uma coisa de maluco, né? Mas tentou. Depois nós descobrimos que ele tinha distribuído um material até de boa qualidade na rede pública estadual de combate à discriminação, contra o bullying nas escolas. Agora, é difícil lidar com fake news. Muito difícil. O que fizeram com a Manuela foi um negócio absurdo. Absurdo. Chegaram a mudar os dizeres de camisetas dela. Ela está processando o Roberto Jefferson, que voltou a veicular uma camiseta assim, Jesus é trans, como se fosse uma camiseta dela. E, na verdade, era aquela lute como uma garota, uma coisa assim. Eles trocaram. Como a camiseta era preta, é fácil você fazer um Photoshop. Fizeram o Photoshop e soltaram no Brasil inteiro. Como é que você vai lidar com uma coisa dessa? Então, eu acho que sim, vai ter que ter um reposicionamento por causa do charlatanismo, por causa do uso da fé, até de forma anticristã, né? Porque eles vivem falando que a verdade vos libertará e são os que mais mentem. Então, é um negócio, nós vamos ter que saber lidar com isso. Mas o Trump usou muito isso lá nos Estados Unidos e os democratas, de fato, né? Eu tive com o Sanders pessoalmente conversando sobre isso e era uma preocupação muito grande. Mas, enfim, eu acho que não teve nenhum país tão vulnerável quanto o Brasil. Você sabe que depois de 18, eu acompanhei de perto, inclusive por amizade com os candidatos, o Alberto Fernandes e o Daniel Martínez, do Uruguai. E eu levei a preocupação para eles, explicando como é que o bolsonarismo agiu na campanha eleitoral de 18. Levei a preocupação, a metodologia que o Bolsonaro usou para eles se protegerem de uma avalanche dessas em dois países que são importantes para o Brasil. Compõem o Mercosul, compõem o Cone Sul, são nossos vizinhos. O Alberto não sofreu ação de fake news, muito pouco, soube se proteger, e o Daniel não perdeu a eleição em função de fake news. Inclusive, foi muito apertado ali. A Frente Ampla quase ganhou mais uma, mas não perdeu por conta de fake news, o que é ótimo para o Uruguai, né? Porque sim, isso sim. que estabiliza a democracia. Haddad, vamos caminhar aqui para o final. Eu queria falar para todo mundo que nos acompanhou, essa é uma live que
eu busquei fazer aqui com a máxima concentração possível. Não, muitas perguntas que foram feitas acabaram sendo feitas por mim mesmo aqui, não deu tempo para seguir o que as pessoas escreveram no chat aqui. Eu agradeço todos os superchats aqui e os elogios, Haddad, foram muitos os elogios. Sempre tem gente que entra para atacar, mas isso faz parte, a democracia é isso. Eu queria, viu, que só fosse pacífico, né? Críticas e divergências somente pacíficas. Espero que continue assim, que a democracia ela permite isso. Eu queria pedir para as pessoas darem um like nesse vídeo. Já são muitos aqui, as visualizações já são muitas, os likes já são muitos. Se inscreverem no meu canal e aqui de novo agradecer a todo mundo que retransmitiu, a Daniela Araújo, o Dejalma Cremonese, o Rony Teles e o André Jacobina. E queria, Haddad, que você concluísse aí a live aí falando alguma coisa que você, alguma mensagem que você gostaria de mandar, alguma coisa que você acha que nós não abordamos aqui de uma maneira adequada, enfim, esse espaço final para, como o pessoal gosta de dizer, considerações finais. Bom, Alberto, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez. Queria agradecer os youtubers que você mencionou pela honra que me deram de ocupar a sua tribuna para dividir essas mensagens. Muito obrigado a todos. Queria dizer o seguinte, uma coisa muito importante que aconteceu nos últimos 15 dias, que foi um despertar dos brasileiros para defender a democracia contra o fascismo. Esse movimento antifascista é uma coisa muito importante, porque o fascista ele tem medo do povo na rua, ele tem medo da voz do povo, porque ele quer manipular o povo para os seus interesses de se perpetuar no poder, um poder usado arbitrariamente. E quando a gente se manifesta e vai para cima, eles recuam. E foi muito importante o que aconteceu nos últimos 2 finais de semana. Nós mostramos que a sociedade está viva, que a sociedade não vai aceitar mais retrocessos, que quem decide é o povo na urna, que não tem brincadeira com democracia, que nós não vamos tolerar os intolerantes que querem combater a diversidade de ideias que existe nesse país, que não vai fazer com que essa sociedade perca o seu papel plural, né? Que a gente possa fazer esse tipo de debate, chegar cada um à sua conclusão. Ninguém está impondo nada aqui para ninguém. Você me ouviu, você vai ouvir outras pessoas e vai chegar às suas conclusões, que é isso que é bom para o país. Então, esse movimento precisa ser, sobretudo no pós-pandemia, né? Que, se Deus quiser, nós vamos superar essa situação de isolamento parcial ou não e vamos poder nos encontrar na praça pública. Eu espero encontrar todos em defesa do Estado democrático de direito pelo qual nós tanto lutamos. Obrigado, Alberto. Obrigado, Fernando. Obrigado, Haddad.